Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bem, galera, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula. Um prazer estar com vocês novamente, mesmo que à distância. E assim que breve, assim que possível, queremos que brevemente estaremos novamente em sala de aula, podendo continuar o nosso conteúdo presencial. Mas enquanto isso não é possível, estaremos juntos estudando e aprendendo mais e mais conteúdo, ainda que à distância, tá bom, gente? Então dessa forma e com todo carinho estamos aqui preparando essa videoaula para vocês. E essa videoaula, na verdade, vai dar continuidade ao que estávamos aprendendo na última aula que tivemos em sala, tá? Relembrando que na última aula nós aprendemos sobre tamanho de arquivos digitais, quais são as unidades de medida digitais, o que é um kilobyte, o que é um byte, os derivados de cada uma delas, como que funciona a linguagem do computador, que é a linguagem binária, as unidades de armazenamento, e também falamos sobre o explorador de arquivos e exploramos os seus recursos, chegando assim na aula de hoje, tá? Entendemos como vemos as propriedades de arquivo, como conseguimos fazer essa leitura de tamanhos de arquivo, e na aula de hoje nós vamos dar a continuidade na nossa matéria, tá? Que na verdade será já um novo assunto dentro do Windows, dentro da nossa área de configuração chamada painel de controle, e o nosso conteúdo hoje será chamado de contas de usuário e segurança familiar, tá? Será baseado nesse recurso que nós teremos a nossa aula de hoje, onde aprenderemos diversos conteúdos muito interessantes até o final dessa aula, beleza? Então, sem mais delongas, nós vamos abrir o nosso menu iniciar. O meu menu iniciar é um pouco diferente pelo fato de ser a versão 10, tá, gente? Então, se você tiver a versão 10, beleza, você vai estar no mesmo menu que eu. Se você tiver na 7, não tem problema, você vai procurar o painel de controle, o meu está aqui, ó. Você também pode pesquisar, não tem problema, você vai achá-lo. Abrindo o painel de controle, galera, nós temos um modo de exibição desse painel, tá? Ele pode estar por categorias, pode estar por ícones grandes ou em ícones pequenos. Na verdade, são os mesmos recursos, mas separados em modos de exibição diferentes, tá? Formas de você ver ele diferente, porém são os mesmos recursos. Nós vamos deixar em categoria, caso já esteja, é só manter, e aí você vai clicar aqui em contas de usuário, tá? E depois novamente em contas de usuário, beleza? Então eu entrei aqui na minha conta de usuário. Com relação à conta de usuário, só para a gente entender, na verdade são ambientes que nós podemos ter dentro do nosso computador, e ambientes esses que são diferentes uns dos outros, tá? Então, se eu tiver mais de uma conta de usuário, eu posso ter o meu conteúdo individual, ou seja, separado. Então, eu tenho o meu conteúdo pessoal, eu poderia ter uma outra conta com outro conteúdo, com outros programas, com outros arquivos, totalmente individualmente do conteúdo que se encontra nesse aqui. Então, basicamente, ele cria aí áreas individuais para cada pessoa que for utilizar o computador, assim fazendo com que o seu computador se torne mais seguro e você tenha uma maior privacidade. Então, por exemplo, se você tiver um computador que você compartilha com seu irmão, você pode ficar despreocupado se você tiver a conta de usuário, porque se cada um tiver uma conta separada, cada um vai utilizar o seu conteúdo sem misturar um com o outro, sem um ter acesso ao outro, se a sua conta de usuário foi devidamente configurada. Cada um vai ter o seu espaço e esse espaço será protegido por meio de senha, né? Então fica bem legal, você pode ter o seu conteúdo individual no mesmo computador, porém em contas diferentes, tá? Eu vou clicar aqui em gerenciar uma outra conta. Nesse momento eu só tenho essa conta criada, tá, galera? Então eu vou clicar aqui, ó, em adicionar um novo usuário nas configurações do computador. É um pouquinho diferente aqui na minha versão. Vou clicar aqui, ó, adicionar outra pessoa para este PC, tá?
É um pouquinho diferente em alguns detalhes. No caso da versão 7, você não precisaria chegar nesta área aqui. Você clicaria lá em gerenciar conta, criar nova conta, tá? Aqui, ó, eu vou definir quem é que vai usar o computador. Vou criar uma conta. Vou criar uma conta aqui. Digamos aqui que eu queira criar uma conta aqui para minha irmã, só um exemplo, tá? Se chama Thaís mesmo. E digamos que ela vai utilizar e a gente vai criar uma senha para ela. Então é importante que ela crie uma senha, idealize uma senha com letras e números ou apenas números. O interessante é que não seja uma senha fácil, para que não seja facilmente invadida, tá? Aqui eu vou criar qualquer senha de exemplo. Aqui embaixo eu tenho perguntas de segurança. Na versão 7 eu vou ter aí uma dica, tá? Um campo abaixo chamado dica, onde eu posso colocar uma dica sobre a senha. Nunca entregue a resposta da senha na dica, galera, senão você acaba entregando a senha para outras pessoas que sabem essa informação. Por exemplo, coloquei a data do meu aniversário na senha e na dica eu coloco lá aniversário. Então as pessoas já sabem que é algo relacionado ao meu aniversário e provavelmente a data, né? Então fica muito fácil da pessoa poder invadir o seu computador. E se você colocou senha, a ideia é protegê-lo, tá? Então aqui na versão 10 eu tenho mais recursos, tá vendo? Uma pergunta de segurança, uma outra pergunta e uma outra pergunta, tá? E aqui já tem as configurações pré-definidas, tá vendo? Aniversário, cidade onde você nasceu, apelido da infância, nome da cidade em que seus pais se conheceram, nome do seu primo mais velho, nome da primeira escola que você frequentou. Então vou colocar aqui o animal de estimação. Meu animal era um cachorrinho, se chamava Marley, tá? Então deixei aqui como exemplo, né? O cachorrinho de estimação chamado Marley é uma dica para entrar aí na minha conta de usuário, por exemplo, tá? Eu particularmente prefiro a dica, tá? Ao invés de deixar aí a pergunta de segurança, eu acharia interessante, como era na versão 7, uma dica. Então você colocava a dica, por exemplo, se eu colocar aqui para vocês 1, 2, para vocês é uma coisa normal, não vem nada específico na cabeça de vocês, a não ser o numeral, né? A continuação, 1, 2, 3, 4. Mas na verdade não é uma senha que eu tenho o costume de utilizar e que eu sei que essa combinação ou inicia ou finaliza essa senha, ou está no meio da senha. Então eu sempre que posso utilizar esse padrão, porque aí se eu colocar a dica eu sei que somente eu, ou quem sabe a senha, no caso eu e minha esposa, saberíamos do que se trata, tá? Então é melhor do que essas perguntas de segurança, na minha opinião. Apesar de que aqui ele me obriga, né? Me obriga a colocar uma perguntinha de segurança aí. Então seria legal você colocar algo bem pessoal aí, que somente alguém muito próximo a você saberia a resposta, tá? A cidade que nasceu é muito fácil, né? Eu vou deixar um animal aqui só como exemplo, tá, gente? Deixar a Marley aqui como exemplo. Também é bem pessoal, né? Ele vai me obrigar a fazer as duas perguntas. Ele realmente vai me obrigar a responder o formulário todo. Então eu vou respondendo aqui só como exemplo, tá, gente? Pergunta de segurança 3. Vou colocar aqui só como exemplo e vou avançar, tá?
Beleza, ó, criei a continha, é uma conta local. Nas versões mais novas é possível que você vincule o seu e-mail e a conta fica sincronizada com o seu e-mail, tá? Nesse caso ele é uma conta local mesmo, não está com o e-mail sincronizado ainda, mas apenas para a gente criar uma conta aí como exemplo, tá? Então eu vou fechar aqui, deixa eu verificar aqui as minhas contas. Beleza, ó, atualizei, ó, voltei aqui no endereço, gerenciei outra conta. Agora eu tenho duas continhas, como vocês podem ver. Eu tenho uma conta local, uma conta online, e essa conta também é protegida por senha, ou seja, somente quem sabe a senha vai poder acessar aquele ambiente, beleza? Importante explicar para vocês, galera, que a minha conta local aqui, ela não é online, não é uma conta online, pelo fato de desse momento a minha internet estar desativada, tá? Porque senão ele já ia me sugerir vincular uma conta de e-mail aqui para que eu pudesse deixar essa conta online, tá? Mas nesse momento eu vou deixar ela como uma conta local, ou seja, uma conta não vinculada com e-mail nesse momento, até porque as contas do Windows anterior, né, da versão 7, por exemplo, não tinham essa funcionalidade. Então vamos trabalhar mais ou menos de forma similar aí para que todos entendam e vejam mais ou menos as mesmas áreas, tá? Então eu vou clicar aqui na minha conta que eu acabei de criar. Vamos falar um pouquinho das propriedades que foram habilitadas, tá? E o que eu posso fazer aqui de configuração na minha conta? Eu posso alterar o nome dessa conta. Então, caso eu queira alterar o nome, eu posso alterar o nome por aqui. Eu vou alterar o nome mesmo, porque uma desatenção minha. A Thaís aqui tem Y, no caso, a minha irmã, tá, gente? Então agora sim tá certo, agora é minha irmã. Pronto, Thaís. E então é muito simples, é só digitar o nome, clicar em alterar, tá atualizado. Alterar a senha, caso eu queira alterar a senha que eu inseri inicialmente. Não vou alterar, vou manter. Alterar o tipo de conta. E aí, como a gente viu anteriormente, nós temos dois tipos principais de conta, tá? Padrão e administrador. Nas versões anteriores nós tínhamos habilitado também a convidado, tá? Nas versões mais atuais a gente já tem uma modificação aí. Só para a gente entender como é que funciona. A padrão, galera, é uma conta normal, a conta de um usuário que vai usufruir do computador, mas que não pode tomar decisões que afetem o sistema operacional. Ou seja, ele não pode instalar um programa, ele não pode fazer modificações importantes que possam afetar o sistema, tá? Desativar um firewall do Windows, fazer modificações que deixem seu computador vulnerável, tá? Ele não pode instalar um novo programa, nem desinstalar um programa dentro do sistema. Ele não pode fazer nada que o Windows considere perigoso para o funcionamento do sistema, a não ser que ele possua a senha do administrador. Uma vez que ele tem a senha do administrador, o Windows entende que ele tem autorização, beleza? Então, toda vez que for feita alguma coisa importante que o Windows entenda que somente o administrador pode fazer, normalmente ele vai exibir um balão com o campo de administrador e vai pedir a senha desse administrador. E dessa forma é como se o administrador estivesse autorizando a ação desse usuário padrão, beleza? Já o administrador, no caso a conta administrador, ela vai ter todos os privilégios da conta. É como se ela fosse a dona de fato do sistema ou da máquina, e tudo que ela definir está decidido, tá? Ela realmente é quem dá as cartas, é ela quem define tudo que deve ser feito, deve ser aceito ou não dentro da navegação do sistema operacional, beleza? Então nós temos essas duas contas. A primeira conta que eu tenho aqui, ela obrigatoriamente tinha que ser administrador, tá? Então eu não tinha a opção de escolher um outro tipo de conta que não fosse administrador, porque nós precisamos de um administrador na máquina, tá? Então quando você cria a primeira conta, que é assim que você instala o Windows no computador ou inicia ele pela primeira vez, e o Windows ele é iniciado pela primeira vez, ele pede os seus dados justamente para criar essa primeira conta, que é a conta administrador, tá?
A partir da segunda conta, que é essa conta aqui, ó, eu posso escolher, né, entre administrador ou usuário padrão. Se eu der aqui o privilégio de administrador, eu estou dando o mesmo privilégio que eu tenho, tá? Então tudo que eu faço também, essa conta terá autorização para fazer ou permitir dentro do computador, ok, galera? Então eu posso aqui alterar o tipo de conta. Eu vou manter aqui a conta padrão, então ela basicamente vai ficar debaixo de tudo aquilo que eu decidir. Eu posso excluir essa conta se eu não quiser mais utilizá-la, e eu posso gerenciar as outras, né? Eu volto para esse menu inicial que nós temos aqui para poder criar uma nova conta, gerenciar, fazer alterações nessa conta. Beleza, galera? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre contas de usuário e segurança familiar. Bem, nós temos algumas pequenas diferenças aí entre o 1.2.7 e a versão 10 sobre contas de usuário, mas eu creio que fiz uma explicação bem genérica aqui para que todos pudessem mais ou menos acessar as mesmas áreas, tá? Havendo dúvidas, entre em contato com a gente para que a gente possa te ajudar e tirar as dúvidas que você venha ter tido aí na sua máquina. Mas, de modo geral, eu expliquei de uma maneira que todos pudessem entender e acessar mais ou menos as mesmas áreas, né? Comparando sempre um sistema com outro sistema, tá bom? Mas, havendo dúvidas, fico à disposição para ajudar vocês. A gente se encontra na próxima aula, galera. Desejo para vocês uma ótima semana. Acompanhe as próximas aulas. Se você puder, acompanhe junto com o computador, acessando cada área que está sendo ensinada, mostrada, para você poder absorver o máximo de conteúdo possível. Espero vocês na próxima aula. Um abraço a todos e a gente se vê lá, tá? Até a próxima.